Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre de certa forma, a formação da Península Ibérica, né? Não necessariamente a questão geográfica, mas a questão da miscelânea de povos que formaram a Península Ibérica, que tem uma grande influência do Mediterrâneo, né? Que seria o meio da terra Mediterrâneo, aquele mar que se estendeu e teve um grande império muito antes mesmo das próprias nações e da formação dos estados europeus. E o que é interessante a gente frisar é que os primeiros hominídeos a chegarem na Península Ibérica, eles chegaram por volta de 1,2 milhões de anos atrás, né? E um fato curioso da Península Ibérica é que ela foi o último reduto do homem de Neandertal, né? Também tiveram o homem de Cro-Magnon e outras versões do homem que foram extintas até predominar apenas o Homo sapiens, né? Existem algumas evidências na própria Espanha, em algumas cavernas no norte, onde se encontraram algumas inscrições e desenhos rupestres, né, de homens da caverna e tudo mais. E esses grupamentos humanos, né, viveram na Península Ibérica até basicamente as guerras púnicas, quando você tem a formação da Península Ibérica como a Hispânia, que seria uma província romana, né? Antes disso ela era chamada de Ibéria pelos gregos, né? O Heródoto foi um historiador grego que foi um dos primeiros a definir e a estudar os povos da Península Ibérica, né? A origem as primeiras tribos de iberos que habitaram a Península Ibérica, elas provavelmente tem duas teorias. Uma que elas vêm do norte da África, né, que seriam povos do norte da África que cruzaram o Estreito de Gibraltar e colonizaram a península, e uma outra teoria de que elas vêm da Europa Oriental, né, que seria uma ramificação dos celtas, né. Depois os celtas chegaram na Península Ibérica, né, e se fundiram com os iberos, dando origem aos celtiberos, que foi um grupo que ficou por muito tempo, até mesmo durante a conquista romana. Então você tem uma província muito famosa na Espanha chamada Numância, que ela teve uma história de resistência à invasão romana, e os próprios povos celtiberos de Numância, eles preferiram morrer, e teve um grande suicídio coletivo do que serem capturados, do que a capitulação pelos romanos, né? E se fala muito das portas de Numância, né, onde os romanos não conseguiram entrar. As mulheres chegavam a cortar os cabelos e fazer tranças nos cabelos e se enforcarem, porque eles não tinham corda suficiente para atender a todas as pessoas. Então foi um episódio terrível, ao mesmo tempo de heroísmo, e é um episódio levado para os espanhóis, tanto para os espanhóis como por portugueses, porque naquela época a península era uma só, né, era a Hispânia, tanto a Lusitânia quanto a Espanha, né, e de brava resistência aos romanos, né. Um outro fato curioso é que a Península Ibérica ela é citada na própria Bíblia, né. Era conhecida como Tartesso, que eram povos que eram os tártaros, né, eram povos até anteriores aos próprios iberos que habitavam a Península Ibérica, né. E durante a capitulação romana, durante a conquista romana, você tem o Viriato também, que foi um líder lusitano, né, que deu origem, inclusive inspirou o Asterix. O Asterix, o personagem gaulês, francês, ele foi inspirado, dizem, foi inspirado num português, né, que seria o líder dos lusitanos, o Viriato, que lutou bravamente contra a invasão romana, foi traído, entregaram o Viriato aos romanos, seus próprios comparsas, em troca de ouro, e ele foi morto. Mas isso não funcionou nada, porque os romanos não aceitavam, não pagavam os traidores. Eles consideravam que os traidores eram uma escória, então não chegaram a pagar os próprios traidores de Viriato, né, e continuaram a conquista, né. O surgimento, a formação da Península Ibérica, da Hispânia, como a gente conhece, foi a partir da Segunda Guerra Púnica. As guerras púnicas eram aquelas guerras entre Roma e Cartago. E você tem a Segunda Guerra Púnica com Aníbal, né, que era o filho de Amílcar Barca, né, que foi um conquistador cartaginense, que tem origem dos fenícios, né, os cartagineses têm origem dos fenícios.
tiveram grandes batalhas na Espanha, inclusive você tem a província de Cartago na Espanha, até hoje com esse nome de Cartago, né? Eles eram basicamente assentados no território atual que nós conhecemos hoje como a Tunísia, né? E Tunis, né? No norte da África, né? E basicamente a formação do povo espanhol e o povo português é de fenícios, de celtibérios, como eu disse, e de romanos, principalmente romanos, né? Passado a época do Império Romano, né, você teve, durante a época do Império Romano, você teve em León, a província de León, que era a 7ª legião romana do Ocidente, né, e da época dos 4 imperadores, né, e você tem também, inclusive na Galícia, a legião Victrix, que era a 6ª legião romana, né, que deu origem à conquista da Lusitânia. E boa parte dessas pessoas, desses romanos espanhóis, foram aqueles que foram levados para a Inglaterra para construir a muralha de Adriano, né, na época do imperador Adriano, contra os caledônios, os celtas que vinham da Escócia, né? Então eles na briga entre a Bretanha e a Escócia. E esses caledônios, eles também tinham uma origem de certa forma ibérica, né? Dizem que os íberos chegaram até a Inglaterra também, né? E você tem inclusive, dentre as ramificações do povo caucasiano, uma delas que seria o que eles chamavam, não gosto dessa palavra raça, que não se fala mais, mas seria a raça mediterrânea, seria aquela que inclusive também você tem origem, ingleses dessa raça mediterrânea também, embora seja uma ilha que está no norte, né, que está longe de lá. Então tem uma conexão muito grande entre os celtas, por exemplo, da Galícia, a cultura galega e a própria cultura escocesa, com as gaitas de folha e tudo mais, tem uma conexão, né? O interessante é que a Espanha, durante o Império Romano, teve o imperador Trajano, que ele era originário da Andaluzia, do sul da Espanha, né? E por consequência Adriano também era da Península Ibérica, né? E você teve grandes filósofos como Sêneca, que era espanhol também, né, que vinha da Península Ibérica, né, onde se predominou muito o estoicismo, a escola estoica, né, que ele foi tutor de Nero, Sêneca, né. Então basicamente o Império Romano teve muita influência com a Espanha, e dizem que nas grandes navegações, com a conquista da América pelos espanhóis e por consequência o Brasil por Portugal, seria uma reedição de Roma, né? Uma transposição do Estado romano do Velho Mundo para o Novo Mundo com os filhos de Roma, que seria talvez a província mais importante de Roma, a Espanha, né? A Espanha, como tanto Portugal quanto Espanha, né? Então você teve a Idade Média, que foi marcada pelas invasões mouras, as invasões árabes da Península Ibérica, né? E o interessante é que na Península Ibérica você teve uma diferenciação da Idade Média, da estrutura da Idade Média em relação ao restante da Europa. Você não tinha aquele sistema de vassalar. Você até de certa forma tinha servos, senhores feudais, mas pouca participação nas cruzadas, por exemplo. Basicamente existia uma guerra interna, uma reconquista, né? E na reconquista, no século por volta dos anos 1100 e pouco, você teve o santuário de Covadonga, né, que é na atual Astúrias, onde e eles dizem que Espanha é Astúrias, né, onde os mouros não conseguiram chegar, nas montanhas das Astúrias, e você teve uma reconquista partindo das Astúrias em relação ao sul. E o São Pelayo, Dom Pelayo, que foi o grande herói espanhol, né, que lutou contra os mouros, ele era astur, né? Você teve também a invasão dos visigodos na Espanha e dos suevos em Portugal, o que deu origem à própria família real ibérica, né, tanto portuguesa quanto espanhola, são descendentes tanto de visigodos quanto dos astúrios. Os visigodos se instalaram em Toledo, Toledo foi um reino visigodo muito importante também, né? Então basicamente é isso, você teve uma Idade Média totalmente diferente do restante da Europa com a Reconquista, né? Em 1492, você teve um outro herói espanhol durante a Reconquista, foi El Cid, Dom Rodrigo Dias de Vivar, que virou até um filme famoso com Charlton Heston, né, e a Sophia Loren nos anos 50, 60. E você teve também, depois com a formação de Portugal, né, que é o estado mais antigo da Europa, da dinastia de Avis, com seu primeiro rei, Dom Afonso Henriques, né, no século XII, né,
que era uma dissidência de León, da província de León, né, do condado de León e da Galícia. Então dessa dissidência se formou o Estado português. O Estado espanhol se forma em 1492 com a queda de Granada, né? E depois, logo depois, eles partiram para a América em 1492 e formaram, e o restante da história todos nós já sabemos, o descobrimento da América e a colonização da América, né? Então, desses diversos povos que povoaram a Península Ibérica, nós somos seus descendentes, deixamos ramos. A Península Ibérica, diferente do restante da Europa, era um lugar de um caldeirão de misturas, de culturas, de línguas próprias, de povos que lutam por sua independência até hoje, e uma série de coisas, né? E é muito legal, nós sabemos um pouco mais da história dessa península, que é, de certa forma, a nossa origem, né? E claro que eu falei muito rápido nesse vídeo, quem se interessar mais eu recomendo um livro de um historiador chamado Pío Moa, um espanhol, que se chama La Nueva Historia de Espanha, a nova história de Espanha, bem como que ele cita também a história de Portugal e Espanha nesse livro, né, que seria basicamente da Península Ibérica como um todo. E lá é um lugar muito interessante de comidas famosas, de misturas, tanto culinárias quanto culturais, que de certa forma se adaptou muito bem para viver nos trópicos, formando o nosso povo, que é o povo deste novo mundo.